Como aprendi a descansar e a confiar em Deus? Bem, lá no livro de 1 de Pedro, capítulo 5, no versículo 7, aí diz que entreguem as vossas preocupações a Deus e Ele cuida de vós. Também no livro de Mateus, capítulo 6, aí fala que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Né? É, essas são. E também no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, diz que entrega o teu caminho no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Né? São esses versículos, né, que nos mostram que nós devemos aprender a confiar e a descansar em Deus. E são versículos, né, bonitos, né, bonitos e fortalecedores, realmente. Mas na prática, né, esses versículos não são tão fáceis assim de, de colocá-lo. Né? Não são fáceis, mas é o certo. Devemos ter isso em mente. Não são versículos fáceis de cumpri-lo, de executá-lo em nossas vidas, mas é o certo, mas é o correto. É o que nós devemos fazer. Né? Então, por muito tempo, né, pela vida toda, né, eu sempre vivia assim, meio ansioso, preocupado com o amanhã, com as coisas. Né? E imagine um pai de família, né, que tem dois, três, quatro, cinco, seis filhos e sua esposa. E daí ele foi, né, expulso do trabalho. E já vai há um mês que não consegue trabalho, né? Vai à busca de trabalho, mas não consegue. Mas ele precisa de trabalho para ganhar dinheiro, para poder sustentar a sua família. E como é que esse pai de família não vai estar ansioso, preocupado? Você está vendo que em casa está passando por necessidade e ele não está vendo como sustentar a sua própria família. Aqui fica meio difícil colocar em prática esses versículos todos que eu acabei de citar. Né? Porque ele diz que não devemos andar ansioso por coisa alguma. Né? Então, como não andar ansioso? Como não estar preocupado? E entre outros versículos, e entre outros casos, né? Que tornam esses versículos meio complicados de colocar em prática. Né? E eu, no meu caso, né? Eu vivia assim a vida toda, né? Preocupado, sempre assim meio ansioso, querer saber o amanhã, querer controlar, né? Até coisas que não estão sob o meu controle. Isso só prejudicava a mim ainda mais. Né? Então, realmente é isso que nós devemos fazer. Esse é o certo. O mais difícil que seja, o que nós devemos fazer é entregar o nosso caminho a Deus. Confiar em Deus e descansar em Deus. Ok? Nós devemos fazer isso, descansar e descansar em Deus. Existem coisas que realmente estão sob o nosso controle, aquilo que a gente consegue controlar. Mas as coisas que não estão sob o nosso controle, nós devemos entregar nas mãos de Deus. Como diz o livro de 1 de Pedro, né, que eu acabei de ler, no capítulo 5, versículo 7. Entregue as vossas preocupações a Deus. Ok? Tudo aquilo que nós não conseguimos controlar, devemos eh, entregar na mão de Deus. Né? Só Ele que pode fazer. E deixar que tudo seja feito segundo a vontade dEle. Okay? Isso aqui é descansar em Deus. Isso aqui é confiar em Deus. E durante a minha vida toda eu não vivia desse jeito. Okay? Eu dizia até que eu confiava em Deus, que eu descansava. Mas daí quando via uma aflição, uma coisa que me preocupava, eu metia minha cabeça lá, ficava preocupado, me frustrava,
orava e não via, né, tipo, a solução, a resposta, ficava frustrado com Deus, o meu dia corria mal, a minha semana corria mal, um monte de coisa, e eu ficava me castigando a mim mesmo, entendeu? Então, às vezes, por causa que era só de esperar um pouquinho mais, eu ficava assim, e a coisa não me queriam mais, né, mais, assim, mais preocupado. E, e nesse dia eu não vi, né, eu parei um pouco, e eu disse que o que eu estou fazendo, basta, né? Eu não posso viver desse jeito, não posso viver me castigando, não posso viver querer tentar controlar aquilo que não está sob o meu controle. Eu tenho que colocar em prática aquilo que é a palavra de Deus. Eu tenho que, aquilo que para mim eu não consigo controlar, aquilo que para mim é, é tão difícil de lidar, os meus planos, os meus projetos, algumas dificuldades, né? Tudo isso eu tenho que pegar e realmente entregar na mão de Deus. Por mais difícil que seja, eu tenho que descansar em Deus, ok? Desde o momento que eu decidi fazer isso, desde o momento que eu decidi descansar em Deus, confiar em Deus, a minha saúde mental melhorou bastante. O meu dia a dia melhorou bastante. O que eu faço agora? Eu sou simplesmente fazer o que eu tenho que fazer. O que não está sob o meu controle, eu pego e entrego nas mãos de Deus. Que tudo seja feito segundo a vontade de Deus, ok? Eu parei de olhar nas circunstâncias, nos problemas e decidi olhar para Jesus. Jesus, a minha preocupação é essa, é essa, é essa. E o Senhor disse que devemos entregar todas as nossas preocupações a Ti. Então eu entrego-te a minha preocupação, eu entrego-te essa minha causa a Ti. Me ajude e que seja feita segundo a Tua vontade. E deixei tudo nas mãos de Jesus. Seja o que for, que seja segundo a vontade de Jesus. Desde o momento que eu tomei essa decisão, a minha vida melhorou bastante. Os meus problemas quase estão sendo ignorados. Nem, não deixar que isso me afete mais fisicamente, mentalmente, né? Porque eu entendi que realmente há coisas que eu não vou conseguir controlar, que realmente há coisas que não estão sob o meu controle, há coisas que não vão, ainda que eu me esforço bastante, né? Que não estão sob o meu controle. A esse tipo de coisas não adianta viver me torturando. O que eu tenho que fazer é, todos os santos dias, entrar no meu quarto e orar a Deus, pedir a Deus, Deus, me ajude, me ajude, me ajude. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos e que seja feito segundo a tua vontade. Eu entreguei isso e daí quando eu saio do quarto, quando eu saio depois da oração, sigo a minha vida normalmente, sem preocupação nenhuma, por mais difícil que seja. E isso tem me ajudado bastante. E é isso que realmente nós devemos fazer. Aprender a confiar em Deus, aprender a descansar em Deus, ok? Devemos aprender a descansar em Deus. Devemos entregar os nossos planos nas mãos de Deus. Devemos procurar entregar as nossas preocupações nas mãos de Deus. Orando todos os santos dias, pedindo a Deus a mesma coisa, importunando a Deus, pedindo: Deus, me ajude nessa situação. Deus, ajude as minhas preocupações. Permita que eu saiba lidar com as minhas preocupações, com as minhas ansiedades, atenda os meus pedidos, orando dia após dia, até que Deus nos dê a resposta das nossas orações. É isso que eu aprendi, é isso que eu faço e é isso que nós devemos fazer dia após dias. Amém? Então, para você que vive ansioso, preocupado, eu não sei a tua situação, eu não sei o que tu tem passado e enfrentado.
Cada um tem as suas batalhas, cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas dificuldades, os seus problemas. E é difícil realmente não andar ansioso, não andar preocupado, quando as coisas estão sendo tão apertadas para nós. Mas o certo é isso, confiar em Deus. E não viver se torturando dia após dia. Porque isso não vai nos ajudar em nada. Pelo contrário, só vai nos perturbar ainda mais, só vai nos prejudicar ainda mais. Devemos procurar manter a mente calma e confiar em Deus.